Tudo bom? Tudo. Só uma dúvida. A prova vai ficar disponível até que horário? Que tem um pessoal me perguntando ali no grupo que não entrou. A prova vai ficar disponível durante 24 horas. Eu já Ah, criei a então. prova, já coloquei no sistema. Ela vai Aham. estar disponível. Vocês vão conseguir acessar a prova a partir das 8 horas e 50 minutos, Uhum. certo? E a prova vai estar habilitada para vocês preencherem até as 8 horas e 50 minutos de amanhã. Ah, Então, ok, entendi. 24 horas para poder preencher a prova. Aqueles que não conseguirem entrar agora para realizar, né, para realizar a prova. Ah, então eu vou avisar ali, tá bom? Obrigada. Nada. Ontem eu corrigi os trabalhos de vocês, já lancei a pontuação no AVA. Então, assim, se você fez o trabalho, até peço que você avise isso no grupo, Gisele, que se alguém fez o Sim, aham. trabalho e olhou lá na pontuação e não está na pontuação, tanto o trabalho em relação à jurisdição, né, que foi esse último, quanto o trabalho que era falando sobre a cooperação processual, se não está lançada a pontuação, tem que me avisar, tem que mandar um e-mail para mim, ou pode inclusive mandar um e-mail para você, você pode passar meu contato, meu WhatsApp, para quem reclamar que a pontuação não foi lançada, e passar novamente. Tá. Tá? Porque eu verifiquei todos os e-mails, verifiquei o sistema, e se tem algum faltando ali, então tem que me passar novamente. E como eu tenho prazo para efetuar esse lançamento, pode fazer isso até amanhã. Hoje a prova, daí teria amanhã, pode fazer até amanhã à noite. Teria como Tá, fazer. ok. E Uhum. quem não fez, qualquer um desses dois, me manda até amanhã à noite também. Tá? Então, assim, como eu tenho um prazo para poder lançar as notas, e se tem algum atrasado ainda, manda até amanhã. Mas até amanhã, manda daí no WhatsApp. Porque se mandar no e-mail, pode ser que se perca no meio de tantos e-mails que eu recebo da turma, né? Então, daí manda no WhatsApp. Eu tenho certeza, vou conseguir saber quem é e lançar a nota direitinho. Na verdade, vou ter que pedir a retificação da nota. Mas a retificação tem que ser feita essa semana ainda. Tá bom? Tá bom, ok, entendi. Vou colocar ali no grupo. Quanto ao trabalho de jurisdição, que é aquela questão lá de só 100 pessoas sobreviveram ao final da pandemia, eu percebi que alguns não entenderam o trabalho. Eu estou falando de uma forma geral, porque eu corrigi das duas turmas ao mesmo tempo, era o mesmo trabalho para as duas turmas. Então agora eu não tenho certeza quem foi, quem não foi, porque eu só lancei a pontuação, quem fez recebeu pontuação nos dois trabalhos. Quem fez recebeu pontuação máxima, sabe? Mas eu percebi que alguns não entenderam bem o trabalho, outros mandaram muito bem mesmo. Inclusive, depois vou colocar no grupo para disponibilizar dois ou três desses trabalhos que se destacaram, que eu vi que entenderam bem e que deram uma solução apropriada para o caso. Eu percebi que foram poucos, mas poucos mesmo, que citaram os princípios gerais do direito. Poucos, e os princípios gerais do direito, né, na minha opinião, na minha visão, eles poderiam resolver a solução até que se formasse um governo, mas foram poucos que utilizaram os princípios gerais do direito. Porque às vezes só com os princípios gerais do direito, nem necessariamente com uma lei escrita, mas se utilizando os princípios gerais do direito, teria como se viver em comunidade e tomar as decisões de conflitos, a resolução de conflitos, utilizando apenas os princípios numa sociedade tão pequena como foi a colocada no problema para ser resolvido, né? Mas esses poucos ganharam, né? Eu percebi que entenderam bem a matéria. O Então, professor. Ah, pode falar. desculpa.
Pode terminar. Não, a Rose pediu para o professor liberar o acesso dela. Ah, tá. Ô, professor, inclusive meu trabalho está lá como ausente? Então passa a, a Gisele vai colocar no. Vai passar para vocês o WhatsApp, aqueles que estiverem constando como ausente, né? O meu tá constando, e eu mandei por e-mail do AVA. Quem está falando é a Gisele? É a Gisele, aham. A Gisele, o seu. Pode ser, como eu fiz isso ontem depois da meia-noite, Aham. pode ser que o sistema ainda não disponibilizou para vocês a pontuação. Ah, tá. Porque eu sei que Aham. o seu tá, O meu Gisele. princípio da cooperação tá ali como ausente. É o princípio da cooperação seu, eu não achei. Eu Eu mandei pelo e-mail do AVA, Quer que eu bata uma foto e mande pelo WhatsApp? não, eu prefiro que passe pelo WhatsApp o próprio trabalho. Tá, eu vou pegar aqui então. Então, quem tiver faltando, Uhum. a Gisele vai passar o meu WhatsApp, daí vocês me encaminham por WhatsApp até amanhã à noite, Tá. tá? O que Uhum. tiver faltando. Mas eu realmente, eu até, quando eu fiz a planilha para lançar, eu vi assim, ué, da Gisele eu não achei Não, esse. eu fiz, lembra ainda, eu mandei uma mensagem ainda que eu não estava conseguindo enviar pelo AVA, daí eu consegui enviar, mas eu vou pegar lá no e-mail, lá no E, AVA, daí eu mando. e outra, são muitos alunos, aparece para mim no sistema, na turma da Uhum. noite, 70 alunos, na turma da manhã, quase 40. Não sei de onde tem tanto aluno assim, né? Ah, Mas aparece uma lista aham, enorme. imagina. E essa lista enorme eu posso me confundir também no lançamento. Imagina, eu tive que ler quase todos que mandaram inteirinho, então pode ser que eu tenha me confundido também no momento das planilhas. Então, Uhum. quem estiver faltando, passa por WhatsApp para mim. Tá, ok, pode deixar. Tá bom? O que mais que eu ia falar? Ah, sim, vamos. Antes de começar a prova, eu vou convidar você para abrir no Código de Processo Civil, pela internet mesmo. Você abre o seu navegador. Eu quero, junto com vocês, dar uma olhada no Código de Processo Civil para explicar algumas coisas do Código de Processo Civil. Então, você abre aí o seu navegador e procura lá CPC, ou Código de Processo Civil. Às vezes, CPC aparece o Código de Contabilidade e Práticas Contábeis, que também chamam de CPC, daí tem até numeração. Mas é o Código de Processo Civil. Eu estou abrindo meu navegador aqui também. O primeiro que aparece é do Planalto. O professor, tem como o professor aceitar a Rose? Mas não aparece aqui. Eu estou Ela aqui, tá tentando. eu tô aqui nas listas de convidados. Não aparece o pedido da Rose para aceitar. Tá, deixa eu tentar enviar o link para ela Será que ela está novamente. entrando no errado? Não sei dizer. Eu vou tentar enviar o link aqui para ela no particular. Porque todos que apareceram aqui eu aceitei. E o dela eu deixei bem aqui na página de aceitação de convidados e não aparece. Eu mandei o link para ela novamente. Dá uns Tá? minutinhos aí para ver se ela vai chamar. Enquanto isso, vocês procuram lá o CPC, o primeiro que aparece é o Código de Processo Civil Planalto. É esse mesmo que você vai abrir. Eu não vou compartilhar a tela com vocês, porque vocês vão abrir. É importante que vocês aprendam a manejar o Código de Processo Civil. Então não tem por que eu disponibilizar aqui para vocês. Assim que ela entrar, eu aceito ela, mas até agora não. Abriram? Vejam que aparece aí ó, no Código de Processo Civil, primeiro o número da lei. Todo mundo chama de CPC,
Mas o Código de Processo Civil, ele é uma lei, né? E essa lei tem um número, vocês vão perceber sempre que as leis têm numeração e tem a data. Essa data aí de 2000 de março de 2015, essa é a data em que foi publicado no Diário Oficial. É a lei número 13.105, de 16 de março de 2015. Agora a Maiara, ó, a Maiara pediu. Bom dia, Maiara, seja bem-vinda. Nós estamos dando uma olhada no Código de Processo Civil. Então, você abre no seu navegador o CPC, que estamos conversando sobre isso. Veja, então a lei número 13.105, 16 de março de 2015, é o Código de Processo Civil. Na maioria dos livros, você vai encontrar como, assim, NCPC, como sendo o novo Código de Processo Civil. Vocês já entraram na faculdade na vigência do novo Código. Mas os profissionais que já estão formados, a maioria vivenciou a vigência do código anterior. Por isso que nos livros você vai encontrar muita referência na sigla NCPC, que também é chamado de novo Código de Processo Civil. Mudou bastante coisa. Buscou-se nesse novo código, né, uma celeridade maior dos processos, dos procedimentos. E é importante a gente lembrar que o direito material, que é aquele direito que está lá no Código Civil, né, que é o direito em si, é o direito ao objeto, é o direito à coisa, é o direito ao objeto do direito mesmo, que está se buscando. O direito material está previsto no Código Civil. O Código de Processo Civil é um código instrumental, ou seja, é o caminho que deve ser percorrido para se alcançar o direito, que no caso é a jurisdição, né? Então a gente tem que entender o Código de Processo Civil assim, não como um direito em si, mas como um caminho. E o Código de Processo Civil, ele deve ser interpretado à luz tanto dos princípios que estão previstos na Constituição Federal, como nos princípios previstos no próprio Código de Processo Civil. Nós já tivemos aula sobre essa questão dos princípios. Bom dia, Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia, Pamela. Abra o seu Código de Processo Civil aí no seu navegador mesmo, que o professor está explicando um pouco sobre o Código de Processo Civil. Então, o CPC deve ser interpretado de acordo com os princípios, tanto os princípios do Código de Processo Civil, previstos explícitos no próprio Código de Processo Civil, e aqueles previstos na Constituição Federal, além, claro, dos princípios gerais do direito. Você vai perceber que o Código de Processo Civil, ele é bem extenso. Ele tem 1.072 artigos. E contando que esses artigos têm incisos, têm parágrafos, têm alíneas, então é muita coisa, né? Eu não conheço alguém que tenha lido o Código de Processo Civil inteiro, com certeza quem elaborou, que não foi uma pessoa só, né? Foi um grupo de pessoas, deve ter lido, mas não é uma leitura que você faça assim, vou ler o Código de Processo Civil inteiro. Não é assim que funciona, por isso que nas aulas que nós temos de teoria geral do processo, como nas aulas que vocês terão de processo civil nos próximos semestres, eles estudam por temas, por assuntos. Daí, dentro desses assuntos, os artigos importantes para aquele assunto são citados. E mesmo assim, eu acredito que na faculdade inteira vocês não vão ler todos os artigos
do Código de Processo Civil. Isso, durante a sua prática jurídica, durante a sua convivência com o Código de Processo Civil, você vai aprendendo aos poucos. E como qualquer lei, como qualquer código, os artigos eles não se interpretam sozinhos, né? Você precisa ter um raciocínio em cima deles. Tem um autor chamado Bobbio. Deixa eu ver se eu... Não é o Bobbio. Deixa eu ver onde está o livro dele aqui. Tantos livros. O livro chama... É Bobbio mesmo. O livro é Teoria do Ordenamento Jurídico. Que eu agora não estou encontrando, não sei por qual motivo. Aqui. É um livro bem pequenininho, inclusive, ó. Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico. O Bobbio fala que um ordenamento jurídico ele deve ser interpretado de uma forma una. Ou seja, o próprio ordenamento jurídico ele vai trazer as soluções para os possíveis conflitos que haja entre as normas jurídicas existentes dele. E ele dá as dicas de como resolver os conflitos entre as normas. Conflito esse, de acordo com ele, aparentes, porque num ordenamento jurídico não pode haver contradição. Parece uma utopia, mas lendo bem o livro dele, você chega a essa conclusão, que não há contradição. Se há contradição é porque você não interpretou da forma correta ou porque você não achou os métodos hermenêuticos corretos para a aplicação do direito. Então é interessante você saber isso, que qualquer norma no direito brasileiro, ele faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. E uma vez faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, esse ordenamento jurídico não tem contradição em si. E quando há uma aparente contradição, que é chamada de antinomia, né, que são as aparentes contradições, quando é encontrada uma aparente contradição, o próprio ordenamento jurídico te dá a solução para isso, através das regras de hermenêutica, ou as regras de exegese. Isso é bem legal. Quem fala disso também é Hans Kelsen. Hans Kelsen, ele é um sociólogo, filósofo, que escreveu a Teoria Pura do Direito. Cadê o livro aqui? Não está aqui, está lá na sala. O livro Teoria Pura do Direito. De acordo com Kelsen, na Teoria Pura do Direito, ao fazer as leis ou interpretar as leis, não pode haver nenhuma influência política, porque a própria lei, o próprio ordenamento jurídico tem que resolver as suas possíveis contradições, e o direito em si não pode ser influenciado pela política. O direito tem que ser simplesmente interpretado pela sua teoria pura, o direito pelo direito. O próprio direito resolvendo as questões interpretativas do próprio direito, não por questões externas. E ele faz crítica às jurisprudências, né, que são eivadas de cunho político ou de cunho partidário. Muitas vezes ele não utiliza a palavra partidária, mas utiliza o cunho político de várias jurisprudências, de várias decisões, e que se você não fizer uma filtragem correta dessas decisões que são baseadas com cunho político, você acaba perdendo a essência da teoria pura do direito, ou seja, não seria a teoria pura do direito. Mas, enfim, são dois livros bem importantes para ler, viu? Quem sabe você não entenda agora no começo do curso, mas são livros bem interessantes e que eu indico. Inclusive, no meu livro, eu faço um apanhado nos capítulos iniciais sobre esses dois ordenamentos, nesse livro aqui, que é a antinomia entre o princípio da isonomia e as finalidades da licitação. Esse é um livro que eu usei na minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado eu transformei ela em livro, só sem o direito comparado, só utilizando
o ordenamento jurídico brasileiro, né? Como eu fiz fora do Brasil o doutorado, então eu fiz tanto utilizando o ordenamento jurídico nacional como o ordenamento jurídico dentro do contexto do país envolvido e do mercado comum envolvido. Mas ali eu falo também sobre esses assuntos. Mas são 2 livros interessantes para você ter na sua biblioteca. É esse Teoria do Ordenamento Jurídico, de Norberto Bobbio, e também o Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Em algum momento na faculdade você vai ouvir sobre Hans Kelsen, com certeza, sobre Norberto Bobbio, provavelmente, e se não ouvir agora na faculdade, você vai ouvir nas pós-graduações, que Bobbio é bem citado nas pós-graduações. Outro autor que é bem... Vou ver se eu acho aqui ele, que está em alta, que está em alta no mundo jurídico e que se discute muito sobre ele, nas pós-graduações, tanto estrito sensu como lato sensu. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É um indivíduo chamado Alexi. Eu já acho onde está o livro dele. Não estou achando. Alexi. Aqui. Esse livro aqui, esse autor aqui, chamado Robert Alexi, eu não sei que se pronuncia o nome dele, mas deve ser. Esse daqui é a Teoria Discursiva do Direito, que é uma das obras, né, mais recentes dele. E esse é um autor que está muito em alta, porque ele leciona numa das melhores faculdades dos Estados Unidos, e ele é um constitucionalista. Então, as ideias dele, ele faz críticas a Kelsen, a Bobbio, ele fala muito sobre os princípios, sobre a colisão das normas. Então, ele está sendo bem utilizado. É algo para vocês. É um autor que com certeza vocês vão se deparar na pesquisa de vocês. E quem utiliza num trabalho, seja num TCC, quando chegar no final do curso de vocês, ou num trabalho durante o curso mesmo, utiliza autores desse cunho, como Alexi, Bobbio, Kelsen, quem se utiliza da consulta e coloca na bibliografia consultada esses autores, demonstra que estudou a sério a teoria do direito para poder fazer o trabalho. Então, vai uma dica para vocês aí. Quando você coloca esses autores aí, o professor fala assim, nossa, ele foi a fundo mesmo, ele buscou bons autores para poder fundamentar esse trabalho. Vamos voltar aqui, então, ao Código de Processo Civil. Veja só, que o Código de Processo Civil, ele começa, ele é dividido em livros e em capítulos. O livro 1, na parte geral, tem o livro 1, que fala das normas processuais civis, com o título único, que é das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. O que é isso? São os princípios, ou a forma de aplicação dessas normas, de interpretação e aplicação dessas normas. Veja que o artigo 1º vem falando sobre essa hermenêutica, né, que é a interpretação. O artigo 1º fala que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Ou seja, está apontando para os princípios constitucionais. Mesmo que não existisse esse artigo 1º, mesmo assim, mesmo que não existisse, o Código de Processo Civil deveria observar o que está estabelecido na Constituição Federal. Isso é uma coisa óbvia e primária, inclusive. Porque se qualquer dispositivo do Código de Processo Civil contrariar a Constituição Federal, ele é considerado inconstitucional. Então, o artigo 1º veio só para
para trazer bonitinho, assim, dizer, olha, nós fizemos, nós montamos esse código todo em conformidade com a Constituição Federal, então, se você tiver uma dúvida, interprete lá de acordo com os princípios constitucionais. Ok, mas se já era uma coisa muito óbvia, e mesmo que não estivesse escrito, deveria ser aplicado dessa forma. E o artigo 2º já começa com os princípios, né? O princípio da iniciativa da parte, o princípio do desenvolvimento por impulso oficial do processo, que nós já comentamos em sala de aula, o princípio da não exclusão da apreciação jurisdicional, que é o artigo 3º, o artigo 4º. Oi, pode falar. A Rose pediu para o professor aceitar ela, para ver se dá agora. Olha, não tem nenhum pedido da Rose aqui. Ela disse que tá. Foram pedidos, eu fui aceitando, e até agora não há nenhum pedido da Rose. Tá, eu vou falar com ela aqui no grupo. Mas para continuar tentando, a gente só vai começar a prova daqui a 20 minutos, que é para continuar tentando entrar. Bom, então esses primeiros artigos, e olha uma coisa interessante. Vocês perceberam que os primeiros artigos, isso serve para qualquer lei, tá? Vocês percebem que os primeiros artigos, eles são em numerais, veja aqui do ladinho, ali está aquele símbolo para você falar artigo 1º, tem um ozinho ali do lado, ó. E quando chega lá no artigo 10, ele some? Perceberam isso? E é assim mesmo que você deve falar. Até o artigo 9, você tem que chamar de artigo 9º. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Passou daí, é o número do artigo. Artigo 10, artigo 200, 230, artigo 240, tá? Então, até o 9º, até o 9, você tem que chamar de 9º. A partir daí, é o próprio número do artigo. Os incisos, você já faz diferente. O inciso é o inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4. Não tem inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. É o inciso 1, 2, 3. E os incisos, eles sempre estão em algarismos romanos. Vocês perceberam isso? Qualquer lei está, aqui do ordenamento jurídico brasileiro, está organizada dessa forma. Os incisos estão em algarismos romanos. Então, os incisos você fala 1, 2, 3, 4. Professor, e os parágrafos? Os parágrafos você também vai utilizar 1º, 2º, 3º, a não ser quando exista apenas um parágrafo, que é chamado de parágrafo único. Ok? Outra situação interessante, que é para vocês se acostumando com as leis também, outra situação interessante é que quando fala uma lei seca, quer dizer que é o próprio artigo da lei, não é a interpretação de alguém sobre aquele assunto, não é a doutrina sobre aquele assunto, não é a jurisprudência sobre aquele assunto. A lei seca é a própria lei sem qualquer tipo de comentário. Então, quando o professor fala para vocês, olha, vocês podem consultar a lei, mas a lei seca, quer dizer que você vai pegar um código ou a lei sem comentários, porque existem muitas leis comentadas. Tem o Código de Processo Civil comentado pelo Teotônio Negrão, tem o CPC comentado pelo Humberto Teodoro Júnior, tem um Código de Processo Civil comentado pela OAB, inclusive. Tá? Então, a lei seca é aquela lei sem comentário algum. O que mais que tem de interessante? Caput. Vocês vão ouvir muito falar em caput. O que é o caput? O caput é o corpo do próprio artigo. Se vocês olharem aí, vou pegar como exemplo o artigo 9º. Vai até o artigo 9º.
Não se proferirá a decisão contra uma das partes em que ela seja previamente ouvida. Isso é um dos princípios também do Código de Processo Civil. Embaixo tem parágrafo único e bem escrito assim, ó, o disposto no caput não se aplica. O que é o caput? É o que dispõe o próprio artigo, não é o inciso do artigo, não é um parágrafo do artigo, não é uma linha desse artigo. É o próprio, o que seria o caput no artigo 9º? Seria, não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, você já sabe agora o que é caput. Então, geralmente, depois do caput vem, quando necessário, ou os incisos, ou parágrafo. E os parágrafos podem ter incisos também. E em algumas leis, que os incisos têm parágrafos. É mais raro, é bem raro. Mas em algumas vezes você vai perceber e acha até estranho, porque é estranho mesmo. Porque o inciso não deveria ter parágrafo. A lógica na organização de uma lei seria o artigo, né, depois os parágrafos, depois os incisos. Ou se não, o artigo, depois vem vários incisos, e depois dos incisos os parágrafos, mas os parágrafos relativos ao caput, não aos incisos. Mas você vai encontrar em alguma legislação ou outra ainda parágrafos que dão a entender que eles fazem parte do próprio inciso que está acima. Você vai encontrar também alíneas. Alíneas são as letrinhas. Deixa eu ver se eu, passando rápido por aqui pelo NCPC, se eu acho alguma linha. Em algumas leis você vai encontrar, depois do inciso, você vai encontrar linhas. Ah, olha só um exemplo, artigo 53. Olha lá no artigo 53. O artigo 53 está escrito assim: é competente o fórum. Esse é o caput. Daí embaixo tem 1, que é o artigo 1, né? O inciso 1. Para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento e solução de união estável. Tá. 2 pontos. A, de domicílio do guardião de filho incapaz. B, isso aí são as alíneas, são as chamadas alíneas, são as letrinhas. Veja, aqui tem o inciso 1, algumas alíneas, o inciso 2, que não tem ideia alínea nenhuma, tem o inciso 3, várias alíneas, inciso 4, alíneas, 5 alíneas também. Então, você também vai se deparar com as alíneas. As alíneas geralmente fazem parte dos incisos, e essa é a lógica. O diferente mesmo é quando aparece o parágrafo relacionado a algum inciso. Esse é o que é diferente e que né, não é tecnicamente adequado, mas você acaba se deparando com isso. Não no Código de Processo Civil, que utilizou técnicas mais modernas, foi melhor elaborado, mas você vai ver muito isso em decretos, em leis mais antigas, leis que foram que entraram, que tiveram vigência anterior à Constituição de 88 e que continuam vigentes, algumas, né, aquelas que continuam vigentes. Então, você vai encontrar isso em outra legislação. Então, veja que os primeiros artigos do CPC vêm falando sobre princípios. Olha o artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, o princípio da publicidade, e fundamentadas todas as decisões, princípio da motivação do ato jurisdicional, motivação da sentença. Então, veja que os primeiros artigos falam sobre os princípios do Código de Processo Civil. O capítulo 2, que começa ali no artigo 13, ele vem falando sobre a aplicação das normas processuais. O artigo 13, 14 e 15. Na sequência, vem falando sobre a função jurisdicional. Então, aí, ó, vai ter prova daqui a pouco? Tem questão sobre jurisdição, professor? Tem! Aonde que eu vou achar essas respostas? Ah, olha só aí, ó. Da jurisdição e da ação. Professor, se tem pergunta sobre princípios, onde que eu vou achar? Olha a dica, hein?
Onde que eu vou achar as respostas sobre princípios? Aqui, ó, normas fundamentais do processo civil. Não só aí, mas aí traz os princípios processuais que estão explícitos. Tem outros princípios no meio do código inteiro. No meio do código inteiro a gente consegue tirar princípios processuais dele e também da Constituição. Mas é ali que você vai achar. Ó, então, da função jurisdicional, jurisdição eu vou achar aqui, ó, nesses, entre outros, nesses artigos. Ó, olha a continuação da jurisdição, no título 2. Veja, ó, o livro 2, que começa da função jurisdicional, tem título 1, que é a jurisdição da ação. Título 2, limites da jurisdição nacional e cooperação internacional. Então, é local para se procurar sobre jurisdição também. No capítulo 2, fala sobre cooperação internacional. No capítulo vem para a seção 2. Lembra que lá no começo no artigo 1º tinha a parte geral, livro 1, normas processuais, título único, capítulo 1. E depois, dentro do capítulo, vai ter... Deixa eu ver onde eu estava aqui. Capítulo 2. Dentro do capítulo 2 da cooperação internacional é a seção 1. E do auxílio direto é a seção 2. A seção 3 de carta rogatória. Tudo isso daqui está falando sobre a questão de cooperação internacional. E a seção 4 termina a questão da cooperação internacional. Veja o título 3, da competência. Ah, então se tiver uma pergunta sobre competência, aonde que eu vou achar? Aqui, ó, a partir do artigo 42. Vem primeiro na seção 1, falando sobre as disposições gerais. A seção 2 sobre modificação de competência. E a seção 3 sobre a incompetência. Nossa, então tem juiz incompetente? A competência aqui é a capacidade de utilização da prestação jurisdicional. É o limite da jurisdição. Geralmente limite ou territorial ou material que aquele juiz tem, a parcela da jurisdição que o determinado juiz ou órgão tem sobre determinados assuntos. Então, esse limite pode ser territorial, como pode ser material. Então, tem até uma historinha engraçada que fala, quando você fala para um cliente que ele não está acostumado com os termos jurídicos, e fala assim, olha, mas esse juiz não é competente, ou o indivíduo vai falar diretamente com o juiz para reclamar de alguma coisa, o juiz fala assim, olha, mas eu não sou competente para poder resolver essa situação. E o indivíduo fala assim, mas como assim, doutor? O senhor é juiz, estudou tanto tempo, o senhor não é competente. Se o senhor não é competente, quem vai ser? Então, tem esse trocadilho, só que a competência aqui significa a parcela da jurisdição que é utilizado ou que é restrita ao órgão ou juiz. O capítulo 2 vem falando também sobre cooperação jurisdicional, a cooperação nacional, perdão, que é a cooperação entre os órgãos judiciais brasileiros, né? Livro 3, sujeitos do processo, partes e procuradores. Ah, a gente viu isso aqui em aula, né? Teve aula sobre as partes, sobre capacidade processual. Então, se tiver uma questão sobre capacidade processual, é bem provável que as respostas estejam aqui, ó, a partir do artigo 70. Olha outra dica. Deveres das partes dos procuradores. A gente falou sobre isso, alguns deveres dos advogados, né? Então se tiver uma pergunta sobre dever dos advogados ou das partes, tá aqui, ó, a partir do 77. Nós não falamos sobre responsabilidade por dano processual, mas quando tem, estão nesses poucos artigos aqui. Sobre honorários, que nós não falamos ainda, né, a partir do artigo 82. A gratuidade da justiça a partir do artigo 98, vem explicando como funciona essa gratuidade da justiça. E o capítulo 3 dos procuradores, que vem falando também sobre prerrogativas, direitos e deveres dos advogados. Então, se tiver alguma questão na prova, a partir do artigo 103.
Sucessão das partes, se tiver na prova, provável que tenha, né, sobre sucessão das partes dos procuradores, ali entre o artigo 108 e 112. Litisconsórcio a gente viu muito por alto, na prova não vai ter nada sobre isso, mas o litisconsórcio vem falando aí a partir daí do artigo 113, e tem outros artigos mais para frente no código que vai minuciar ou vai destrinchar melhor essa questão do litisconsórcio. O título 3 da intervenção de terceiros e da assistência simples, aqui a gente não viu muito e nem vai ver, eu acho que por enquanto. Denunciação da lide, a gente não vai ver por enquanto. Capítulo 3, chamamento ao processo. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, esse aqui é um tema bem interessante, que é um tema que não é tão novo no direito brasileiro. Quando eu digo tão novo, que assim, dos últimos 20 anos é que veio essa possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, que se discutiu mais, né? O amicus curiae, que é o amigo da causa, também algo que está explícito no CPC, veio nesse CPC, já era admitido antes, no código anterior, ou no ordenamento jurídico brasileiro, antes do CPC, do novo CPC, porém, veio explícito aqui no CPC o amicus curiae, então essa é também uma das novidades. O título 4 vem falando dos juízes e auxiliares da justiça, sobre impedimentos do juiz, depois falando sobre os auxiliares, sobre peritos, depositários, intérpretes, conciliadores. E lá no artigo 176, vem falando sobre o Ministério Público. Então, se tiver na prova, professor, algo sobre o Ministério Público, é provável que esteja nesses artigos aqui? É provável que esteja aqui nesses artigos, a partir do artigo 176. E olha, advocacia pública, se tiver alguma coisa, a partir do 182. Defensoria pública, talvez tenha alguma coisa sobre defensoria pública, a partir do 185. Atos processuais, a gente teve aula sobre atos processuais. Então, vai ter questão sobre atos processuais? Vai, a partir do 188. Só que veja que são várias seções. A seção 2 começa a partir do 193, atos das partes a partir do 200, atos do juiz a partir do 203, dos auxiliares a partir do 206, tempo e lugar dos atos processuais a partir do 212, e depois em prazos. Nós não estudamos prazos ainda, mas o artigo 217 começa trazendo os prazos. Sobre comunicação dos atos processuais, a partir do 236. Então, se tiver alguma coisa sobre comunicação dos atos, a partir do 236. Sobre a citação, nós não vimos ainda a citação que a gente vai ver nas próximas aulas, quando estivermos falando de processo de conhecimento. Mas já sabemos que a partir do 238 das cartas, no caso são cartas de ordem, precatória e rogatória a partir do 260, que vocês vão aprendendo sobre isso, as intimações, sobre nulidades, bem mais para frente vocês vão ver sobre isso, sobre distribuição dos processos, valor da causa, a partir de 291, que vocês não viram ainda, as tutelas. Nas próximas aulas a gente vai estudar isso daqui, Se já não for na próxima aula, vai ser daqui 2 aulas. Mas é bem provável que seja na próxima aula. A gente vai estudar sobre tutela provisória, tutela de urgência, os procedimentos da tutela antecipada, as tutelas cautelares. Então a gente vai estudar aqui na próxima aula, tutela de evidência. Isso aqui modificou o código anterior. Então, são novidades no código. Então, quem estava acostumado com o Código de Processo Civil anterior, teve até uma certa dificuldade, ou ainda tem uma certa dificuldade para entender a nova dinâmica das tutelas, porque isso foi modificado de um código para o outro. E olha só, a partir do artigo 312, vem o livro 6, que está escrito assim, da formação, da suspensão e da extinção do processo. Como foi tema de aula, então é bem provável que tenha que
e tenham na prova questões sobre este assunto. Então, a partir do 312, e daí vai embora, do 312 até o 318, nós temos essas situações. Depois vem o pedido, que a gente vai ver depois isso no processo de conhecimento. Bom, eu vou parando por aqui, porque já deu horário da gente começar a prova. Mas vocês puderam ter uma visão de como está organizado o Código de Processo Civil, né? De como entender, como manusear o Código de Processo Civil. Isso é muito importante. É importante para todas as matérias, para todas as leis que você vai aplicar, que você vai utilizar, é importante saber como manusear, como entender, como aplicar a lei. Bom, últimas informações, então. A prova está disponível lá no ambiente da aula 1, do encontro 1, no ambiente aula, tá? Então, encontro 1, ambiente aula. Vocês têm 11 questões, todas são de múltipla escolha, 2 delas é só para colocar certo ou errado. Dessas 11, 9 valem 100 pontos, e essas 2 que são para colocar só certo ou errado, valem 500 pontos cada uma. Então, totaliza 1.000 pontos essa prova, essa avaliação. Totaliza 1.000 pontos, tá? Você vai responder diretamente pelo AVA, tá? Você só tem uma chance. Você não vai receber a resposta agora. Você só vai receber a resposta, o feedback depois, quando eu disponibilizar. E eu acho que eu nem vou disponibilizar diretamente. O comentário sobre as questões da prova, eu vou fazer isso gravado. Eu vou gravar, né, a resolução da prova para vocês, resolução das questões, explicando as questões, em que artigo poderia ter encontrado respostas, e vou postar esse vídeo no pós-aula desse encontro de hoje, tá? Que é o encontro 11. 11? Acho que é do encontro 11, tá? Então, esse vídeo que nós estamos falando aqui vai estar no ambiente aula do encontro 11, e no pós-aula eu vou gravar um vídeo com a resolução das propostas. Então, ao invés de fazer uma revisão em sala de aula da prova, comentário da prova, eu vou gravar um vídeo sobre isso e vou disponibilizar para vocês depois. E a nota, essa semana vocês já devem ter notícias sobre as notas, porque eu tenho prazo para lançar a nota de vocês, tá? Mas provavelmente vocês vão ter essa resposta antes. Quando esse vídeo explicando as questões estará disponível, professor? Eu vou disponibilizar ele somente... Hoje é segunda-feira, amanhã à noite eu tenho prova com outra turma, então eu vou disponibilizar esse vídeo na quarta-feira. Não, como eles podem fazer a prova até quarta-noite, vou disponibilizar na quinta-feira. Então, o vídeo para resolução, né, o vídeo com a resolução, vai estar disponível no ambiente quinta-feira. O link já vai estar disponível antes, só que eu só vou liberar no YouTube, vou colocar na estreia do vídeo, só a partir de quinta-feira. Então, mesmo que você ache o link lá a partir de hoje mesmo que você ache o link lá que eu vou colocar hoje, você só vai ter acesso a ele a partir de quinta-feira, tá bom? Alguma dúvida sobre a prova? Vocês querem testar, entrar lá no ambiente? Entrem lá no ambiente da aula 1, achem o link e vejam se vocês conseguem acessar. Primeiro que conseguir acessar já me avisa, tá? Eu consegui. Conseguiu, Mayara? Conseguiu acessar a prova? Sim. Uhum. Então tá bom, gente. Boa prova para vocês. Eu já dei as dicas onde vocês podem encontrar as respostas. O que não tiver aí na dica e precisar de um pouco mais de jurisprudência ou de doutrina, são aqueles livros que eu passei para vocês sobre os assuntos,
tá? Nenhuma questão foi tirada fora do contexto que eu dei em sala de aula, tá bom? Tem algumas questões que são um pouco mais difíceis, que precisam um pouco mais de raciocínio, porque a sistemática de uma prova é assim mesmo. Tem aquelas questões bem fáceis, que todos vão acertar, tem aquelas questões médias, que a maioria vai acertar, e tem as questões mais difíceis, que, em regra geral, poucos acertariam, tá? Mas como vocês vão ter 24 horas para poder fazer essa prova aí, vocês vão ter tempo para achar a pergunta de todas as respostas de todas as questões. Lembrando que você só tem uma chance, tá? Então, antes de dar o ok na resposta, pense bem. Você tem tempo para isso, tá? Você tem bastante tempo para isso, mas antes de dar a resposta, pense bem, porque você só vai ter uma chance, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa prova para todos. Eu vou parar a gravação da aula agora, tá? Mas eu vou ficar um tempo aqui ainda disponível para alguém tiver alguma dificuldade. Mas veja, essa dificuldade é apenas em relação a não estou acessando, coisa e tal, não sei o quê. É só isso, porque a interpretação das questões ela faz parte da prova, tá? Você tem que saber interpretar o que a questão está pedindo, ok? Então é isso, pessoal. Boa prova para vocês, sucesso e nos vemos semana que vem. Ô, professor, Pode falar, Gisele. eu enviei ali no WhatsApp do professor o meu trabalho, tá? Tá bom. E a Yasmin também falou que os dois trabalhos dela, ela também estava sem ausente ali. Eu realmente não achei da Yasmin também. Ela disse que também enviou pelo AVA, mas aí ela já me encaminhou pelo WhatsApp, eu já encaminhei no WhatsApp do professor. Maravilha. Encaminhe. Quem não conseguiu encaminhar o trabalho, ou que não apareceu a nota, entre lá no sistema. Quem não aparecer a nota, a Gisele vai passar para quem solicitar para ela o meu WhatsApp. Você me avisa pelo WhatsApp disso e já encaminha o trabalho pelo WhatsApp. E quem não fez, ó a lambuja para vocês. Quem não fez, até amanhã à noite você pode me mandar. Tá bom? Valeu, pessoal. Boa prova para vocês.